Bom dia, pessoal. Professor André, disciplina de português da turma do nono ano, certo? E, pessoal, essa vai ser a nossa primeira aula de português e eu já estou em sala de aula há umas duas, três aulas, certo? Queria primeiramente pedir a compreensão, tá? Pedir desculpa e a compreensão dos alunos que ainda não receberam o conteúdo online, os alunos que não estão participando das aulas presenciais, né? Porque eu entrei agora na escola recentemente e eu ainda estava organizando a questão do conteúdo para poder gravar, né? Porque e também em relação ao meu horário, né? E também eu não tenho assim a possibilidade de fazer algo simultâneo, tá? Online e presencial ao mesmo tempo. Fora essa questão também, eu fiquei sem celular recentemente, não tinha como eu estar enviando no horário da aula, a aula online para vocês. Então, eu vou estar gravando em vídeo, o conteúdo que eu der em sala de aula, eu vou estar gravando em vídeo e vou estar repassando para vocês junto com as atividades que eu estiver fazendo em sala de aula, certo? Queria ressaltar também que o conteúdo do livro de vocês, tanto o do segundo, que está para ser finalizado, eu vou estar finalizando agora essa semana, quanto o conteúdo novo do terceiro, tá? A gente ainda vai estar trabalhando em sala, tudo bem? E aqui por aqui também. E esse conteúdo aqui de transitividade verbal, que é o conteúdo que a gente vai trabalhar agora, que eu estou trabalhando em sala de aula, é um conteúdo que ele já foi visto por vocês, tá? Ele foi ali o último conteúdo antes de eu assumir a disciplina, tá? Então eu estou trabalhando ele para estar fazendo essa revisão e porque quando se trata de verbo, é um assunto que está presente em todos os conteúdos da língua portuguesa. Então, até mesmo nos conteúdos posteriores que vocês estarão vendo, essa questão da transitividade verbal vai estar presente. Então, foi o conteúdo que eu decidi trabalhar com um pouquinho mais de amplitude, trabalhar ele com os seus detalhes, porque é um conteúdo que vocês vão ver durante todo o decorrer desse ano e todo o decorrer do seu estudo sobre língua portuguesa, tá? Então, eu trouxe aqui o conteúdo que eu estou trabalhando em sala de aula. Primeiramente, transitividade verbal traz a ideia da relação entre o regente e o regido, porque nós geralmente vamos ter o regente e o regido. Por exemplo, o regente, pessoal, vai ser o termo principal da frase ou oração, certo? Oração se tiver verbo, né? Então vai ser o termo principal. Por exemplo, se eu disser comprei um carro, esse verbo comprei, do verbo comprar, ele é o meu regente e um carro seria o regido. Então o que a gente vai estudar no complemento verbal e no complemento nominal, que entra essa questão da transitividade, é essa questão da relação de dependência entre o regente e o regido, né? Quando o regente tiver esse complemento aí. Mas vamos por partes. Vamos primeiramente ver aqui o que é um verbo, né? Vamos logo pegar no começo do começo. O que é o verbo? Então, o verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Pode sofrer variações de acordo com suas flexões. Exemplo aqui de verbo, né? Andar, pular, cantar, correr, etc. Então, o verbo, pessoal, vai ser tudo aquilo que indica ação. Quando você quer, eu costumo falar isso para os meninos em sala de aula, quando você quer encontrar o verbo, você vai procurar aquilo que você pode, entre aspas, praticar. Não é necessariamente isso, mas geralmente o verbo vai ser aquilo que vai ser possível de ser feito, de ser praticado. Por exemplo, pular, cantar, andar. A gente tem que ter cuidado, né? Porque às vezes pode vir de outra forma. Mas geralmente é aquilo que você pode praticar, porque o verbo ele indica ação, ele indica algo que você pode fazer. Tá? Então tem aqui alguns verbos e ele pode sofrer variações aí de acordo, com suas flexões, certo? Então, basicamente, o que eu quero que vocês entendam é que o verbo ele vai indicar a ação, né? Que provavelmente vocês já sabem disso, tá? Então, o verbo indica ação e indica aquilo que pode ser praticado. E aí eu tenho aqui os verbos transitivos, tá? Porque a gente vai estudar a transitividade do verbo, então eu tenho dois tipos de verbo. Eu tenho o verbo transitivo e o verbo intransitivo. Vamos ver agora qual é o conceito de verbo transitivo e como que ele pode estar aplicado dentro do seu texto. Então, verbo transitivo são verbos que
tendo sentido incompleto, tá? Tendo sentido incompleto, necessitam de um complemento verbal para completar o seu sentido, ou seja, necessitam de um objeto direto ou indireto. Então, o verbo transitivo, primeiramente, o verbo transitivo, né? Falei que a gente tem dois, transitivo e intransitivo. O verbo transitivo é aquele que necessita de um complemento, ou seja, se ele for dito isoladamente, ou seja, sozinho, ele não vai ter sentido. Exemplos. Antes do exemplo, vamos só ver aqui a questão do objeto direto ou indireto, tá? Já que o verbo precisa desse complemento, esse complemento a gente chama de objeto direto ou indireto. Vamos ver aqui com calma. Então, verbos transitivos diretos e indiretos são primeiramente verbos transitivos, ou seja, a primeira ideia que a gente tem é que ele é um verbo transitivo, ou seja, ele precisa de um complemento. Verbos com significado incompleto, né? É incompleto, ou seja, sozinho ele não tem sentido, ele precisa de um complemento, eles são incompletos, que necessitam da junção de complementos verbais para completar o seu sentido. Quando o verbo transitivo é classificado de verbo transitivo direto e indireto, indica que esse verbo necessita tanto do objeto direto como do objeto indireto para transmitir um sentido completo. Então, o que vem a ser o objeto direto? O objeto direto não necessita de preposição para estabelecer regência verbal e responde principalmente à pergunta o que, indicando assim aquilo que sofre a ação verbal. O objeto indireto necessita obrigatoriamente de preposição para estabelecer regência verbal e responde principalmente às perguntas a quem, para quem, de quem, indicando assim a quem se destina a ação verbal. Vamos ver como é que é isso na prática.